Geralmente eu gosto de andar um pouquinho, mas tudo bem. Que bom que nós estamos aqui mais uma noite para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu confesso que ao vir para cá, eu estava pensando como que seria o estudo hoje. Nós estamos com um probleminha na transmissão, mas esse vídeo ele está sendo gravado. O Jefferson também, que é professor aqui ministrando conosco aqui no projeto Bíblia Fácil, informou que vai subir a gravação. Então, você que está nos acompanhando, possivelmente você estará vendo uma gravação, mas eu fico feliz e louvo a Deus, porque o estudo ele vai ter uma continuidade, não vai ter uma ruptura, se bem que nós poderíamos fazer isso depois. Mas é importante você que tem acompanhado o projeto Bíblia Fácil, tem acompanhado os estudos, você já percebeu que nós estamos no meio de uma guerra espiritual, em meio a um conflito cósmico. E Satanás ele não tem interesse que você aprenda essas mensagens, que você tome conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é uma palavra que ela tem poder. A palavra tem poder. E é por isso que os estudos eles são importantes. E o bom é que fica gravado. Eu estava pensando também, né? Que legal, fica gravado. Então, caso Jesus demore a voltar, eu não creio que isso vai acontecer, viu, Tiago? Eu creio que Jesus vai voltar logo. Amém? Espero que ele volte logo. A nossa situação aqui está bem difícil, bem complicada, né? Neste mundo. A gente sabe disso. Mas mesmo que Jesus demore a voltar, o vídeo vai ficar, dando a instrução. E esse estudo que nós vamos fazer hoje sobre o juízo, se Jesus demorar 50 anos para voltar, o estudo continua válido, porque é a palavra de Deus, a palavra é verdadeira, e o estudo não cai, ele vai ser o mesmo estudo. E ele vai ficar aí falando na internet para aqueles que quiserem ouvir e quiserem aprender. Então, que Deus possa abençoar e levar a palavra dele para todos que necessitam conhecer um pouquinho mais do seu amor. Eu vou pedir para o Jefferson colocar ali para a gente. Já está funcionando? Já está aqui funcionando. Você vai estar vendo o vídeo depois, mas eu o convido a se inscrever ali no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e a compartilhar. Queridos, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas, e não só isso. Ela tem o poder de conceder a vida eterna. Você já pensou em viver eternamente? Quantas pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes e familiares que não conhecem a palavra de Deus? Quem sabe são doutores, mestres em diversas áreas, em diversas ciências, mas não conhecem o básico da palavra de Deus, que é o que de fato pode trazer a vida eterna. Então, compartilhe essa mensagem, compartilhe as demais mensagens também do nosso canal com essas pessoas. Apenas um resumo rápido aqui. Na lição passada, o professor André apresentou aqui sobre o santuário. Vocês percebem que nós estamos numa crescente, e é importante você pegar o estudo na sequência. O estudo de hoje, que nós vamos falar sobre o juízo, para esse estudo é importante que você entenda sobre o santuário. Então, se você que está nos acompanhando, caiu nesse vídeo pela primeira vez, para entender um pouquinho sobre o juízo, volta lá depois no nosso canal e assiste o estudo número 12, que vai falar sobre o santuário. E nesse estudo, apenas uma pincelada muito rápida. Nós falamos sobre o santuário terrestre, que era o santuário construído ali por Moisés, com os israelitas, no deserto. E nós vimos também que existe um santuário no céu. Aliás, o santuário terrestre foi construído com base no santuário celestial. Então, volta lá no estudo que você vai entender. E foi passado ali uma explicação detalhada, não só dos compartimentos, mas dos móveis do santuário. E o que eles significam. E nós vimos também que isso é uma ilustração do plano da salvação. E eu vou fazer uma menção aqui que vai ficar fácil de você entender. Hoje, quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de salvação, nós convidamos você a olhar para o passado. Nós falamos assim, olha para a cruz, tem um Salvador lá. Ele morreu para te salvar e para te perdoar. Mas na época do deserto, a cruz ainda não tinha acontecido. Percebe? Então eles não podiam olhar para a cruz, eles não tinham como olhar para o passado.
Então Deus deu para eles ali, de forma muito especial, o santuário, ou o tabernáculo de Deus, onde Deus podia habitar com o seu povo e dar uma ilustração muito didática. Deus é muito didático, de como funcionaria o plano da salvação. E que aquele cordeirinho que estava sendo imolado representaria Jesus lá no futuro. Eles precisariam entender isso, e entender a consequência do pecado. Foi por isso que Deus deu o santuário, mas volta lá que você vai entender com mais detalhes, no estudo número 12, você vai achar uma playlist lá no nosso canal. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o juízo. Antes de nós começarmos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, querido e amado, louvamos e exaltamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, que nos traz vida, que nos traz esperança, agradecemos por esses estudos, ó Pai, onde nós temos aprendido tanto do Teu amor, nós temos aprendido, ó Pai, que nós não estamos aqui por acaso nesse mundo ou a vagar, mas temos um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que zela, um Deus que morreu para nos salvar e para nos resgatar. Esteja conosco agora, Senhor. Abra nossa mente, eu sou apenas um instrumento falho, mas a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa e nós precisamos entender. Envia o Teu Espírito Santo para estar comigo ao transmitir, para estar com meus irmãos aqui, para receber a mensagem, para aprender do Teu amor e com aqueles também que nos acompanham, ó Pai, pela internet, pelo nosso canal. Abençoe, ó Pai, essa pessoa de forma muito especial, para que ele também possa entender, que ele seja agraciado com Teu santo e bom Espírito, que ele possa compreender o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos avançar. O texto que vai nos servir de base está lá em Salmo 73, os versículos 3 e 17. Ele diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, até que entrei no santuário de Deus. Olha só, o estudo passado. Percebe como vai se encaixando? A gente precisa ver tudo. Até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. Queridos, às vezes dá a impressão que o mal vai prosperar para sempre, que a injustiça vai reinar. Quando nós olhamos para as classes mais altas, principalmente por aqueles que podem ajudar o povo, nós não vemos tanta solidariedade, nós não vemos tanta justiça. Aliás, nós vemos muitas pessoas sendo exploradas, e a impressão que nós temos é que essas pessoas que são soberbas, que fazem uso do poder, a impressão que nós temos é que elas estão sempre prosperando. Não é verdade? E dá a impressão que nós estamos aqui lutando no dia a dia, tentando sobreviver, mas está difícil continuar. E o mal parece ter vantagem sobre o bem. Você já teve essa impressão? E tem uma fala que é muito conhecida que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Mas eu fico pensando, você acha mesmo que essa frase é verdadeira? Em alguns casos, de forma parcial, talvez. Será que Hitler, ao se suicidar, ele pagou pela morte de milhares de judeus que ele matou? Quantas pessoas morreram ali? Vítimas do nazismo. Já pensou nisso? E Hitler, ele se suicidou, deu um tiro na cabeça, mas perto da desgraça que ele fez, isso não é nada. Será que ele pagou pela desgraça que ele fez? E aí a pergunta que fica para mim e para você que também nos acompanha: será que um dia os ímpios vão pagar pelo mal que eles fizeram? Será que eles serão recompensados? Ou até mesmo, será que os justos, entre aspas, porque é Jesus que nos justifica, nós não temos justiça em nós mesmos, percebe? É Jesus que nos limpa, é Jesus que nos purifica, é Jesus que coloca as boas obras em nós, os frutos do Espírito, é Ele que nos concede, não é verdade? Mas será que haverá uma recompensa para os bons e para os maus? É isso que nós vamos falar no estudo dessa noite. Olha só que interessante. Aqui estão as perguntas que nós vamos abordar. Eu não vou comentá-las agora, à medida que nós formos passando cada pergunta, nós vamos detalhando cada uma delas. Mas o nosso objetivo aqui é responder essas 6 perguntas, ok?
Esse é o nosso foco para essa noite. A pergunta número 1, ela diz assim: existe algum tipo de juízo ao qual seremos submetidos? Será que Hitler um dia vai ter que enfrentar algum tribunal e pagar pelos seus atos? E todos os ímpios, coisa que eles não conseguiram fazer enquanto estiveram aqui na Terra? Será que sim? O que será que a Bíblia nos diz? Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu exorto a você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Se você não pegou ainda, é importante você pegar a sua Bíblia para você acompanhar. Eu sei que está aí na tela, ok? Mas eu exorto você a fazer o uso da Bíblia e criar o hábito de ler a Bíblia. E nós vamos ver que a Bíblia tem muito a nos ensinar essa noite. E quando nós estudamos a Bíblia por tema, é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos estudando sobre o juízo. Nós vamos ver que a Bíblia ela tem uma linguagem jurídica. Olha só que interessante. E cada verso que nós lermos aqui, isso vai ficar mais claro. A Bíblia tem uma linguagem jurídica. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos. Olha só, jogou para o futuro, é o apóstolo Paulo que está falando aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? Está aqui na tela. Tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, cada um receba por aquilo que fez em vida, ou bem ou mal. Então, queridos, a Bíblia é clara. Nós estamos pegando um versículo aqui. Você pode pegar outros versículos, tem outros também. Por uma questão de tempo, nós estamos trabalhando com um versículo, mas a Bíblia é muito clara. Se você pegar outros versículos, você também vai chegar a essa conclusão. Todos devemos comparecer ante o tribunal de quem? De Cristo. Então, todos, sem exceção. Independente de raça, de etnia, de classe social, de condição financeira, todos. A Bíblia é todos. Ah, mas Hitler já morreu. Vai comparecer também. Nós vamos ver aqui. Nós já fizemos um estudo aqui sobre o milênio, nós já falamos sobre a ressurreição, nós já estudamos assuntos aqui profundos. Isso já é para estar fixado na mente. Se ainda não fixou, volta lá nos demais estudos. Então, todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, Cristo tem um tribunal. E no estudo passado, nós falamos do santuário. Olha só. Jesus está no santuário, hoje ele é o nosso sumo sacerdote. E no santuário, quando a gente estudava o santuário, tinha o dia da expiação, que era o dia da limpeza do santuário, onde os pecados eram removidos. E tem a ver com o nosso estudo de hoje. Percebe como as coisas estão ligadas? Então, Cristo está no seu tribunal. E todos vão pagar, ou todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Até aqui está claro? Creio que sim, né? Podemos avançar. Então, vamos avançar no nosso estudo e nós vamos para a nossa segunda pergunta. Olha só, qual que é o papel de Cristo nesse tribunal? Gente, é interessante quando a gente fala disso, né? Porque Cristo ele tem vários nomes, né? Cristo é o leão, Cristo é o cordeiro, mas dentro desse contexto jurídico, que nós estamos estudando, que nós estamos vendo hoje, qual que é o papel de Cristo? Olha só, está lá em João capítulo 5, no versículo 22, que é a primeira frase que está aqui na nossa tela, tá bom? Você pode acompanhar aí, mas eu já vou fazer a leitura aqui. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, se o Filho ele tem o juízo, dentro desse tribunal, Jesus é o quê? Ele é o juiz. Olha só, Jesus é o juiz. Aquele cordeirinho, representado pelo cordeiro, que morreu para nos salvar. Mas no tribunal, Jesus tem um outro papel, que é o papel de juiz. Mas olha que interessante também o que fala lá em 1 João, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Olha que interessante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olha só,
Jesus é juiz e Jesus é o advogado. Olha que interessante isso. Aí continua o verso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E eu achei bonito a continuação do verso, que ele fala o seguinte: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Querido, só não vai ser salvo quem não quer. Jesus ali na cruz do Calvário, ele pagou pelo seu pecado. Seu pecado já está pago. Agora, você vai aceitar o perdão de Jesus? Você vai aceitar o perdão de Deus? Cabe a você aceitar ou não. Agora eu pergunto para você, por que não aceitar se já está pago? A gente não precisa ficar carregando o peso do pecado, percebe? Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ok. Mas quando você está diante de uma situação jurídica, você consegue se defender? Você precisa de quem? De um advogado. Hoje, o que vocês acham que Jesus, qual o papel que ele está exercendo hoje? O de advogado ou de juiz? De advogado. Hoje Jesus é o nosso advogado. Mas um dia ele será juiz. Percebe? Não vamos desperdiçar o papel que Jesus está exercendo por nós, que é o papel de advogado. Então nós vimos que existe um tribunal, o tribunal é de Jesus, Jesus é juiz e Jesus é advogado. Vamos continuar aqui. E quem são as testemunhas? Num tribunal tem testemunha. Não é verdade? Aqueles que vão testemunhar contra ou a favor do réu. Não é assim que funciona? Então, aqui nós temos testemunhas também. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14. O que diz lá? Olha só, vou fazer a leitura aqui. Não são todos eles, eu coloquei entre colchetes aqui e destaquei a palavra anjos. Porque se você ler o versículo anterior, que é o versículo 13, está se falando sobre os anjos. E aqui é uma continuação do versículo anterior. Percebe? Então, se você pegar lá, pode fazer isso na sua Bíblia. Depois você compara, você vai ver que o verso 13 está falando dos anjos, e o eles, aqui do verso 14, é justamente uma referência aos anjos. E aí continua assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Queridos, nós já estudamos sobre a entrada do pecado no mundo. Nós vimos que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, se rebelaram contra Deus. E eles estão aqui no mundo, e a palavra pode ser pesada, mas ela é real. Eles estão infernizando a nossa vida. Isso é real. E nós conseguimos lutar contra os anjos? Esses anjos maus? Não conseguimos. Primeiro que nós não conseguimos ver os anjos. E se você entrar na sua casa, fechar as portas, eles lá também podem entrar. Por isso que nós precisamos dos anjos de Deus. E está lá em Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Então Deus nos concedeu os seus anjos. Mas os anjos de Deus, além de nos proteger, eles são também o quê? Testemunhas oculares. Porque eles viram. Marcílio, não, eu vi, eu conheço o Marcílio. Rapaz, você não conhecia o Marcílio antes. Imagina os anjos conversando. O Marcílio, ele conheceu a Cristo, sofreu uma transformação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele pode entrar aqui, uma pessoa de confiança. Não, eu acompanhei ele. Estava lá todo dia, vendo ele, a esposa, a família. Claro, caía, mas lutava, ia lá, se agarrava à cruz de Cristo e venceu. Imagina isso, queridos. Nós não conseguimos ver, mas é real, essa é uma realidade. Os anjos frequentam os nossos lares. Olha que interessante. Os anjos frequentam os nossos lares. Mas aí cabe a pergunta, né? Vou abrir um parênteses aqui. Será que os anjos de Deus se agradam de frequentar os nossos lares? Ou será que eles são anjos relatores? Porque são relatores, eles escrevem, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? Eles escrevem, né? Ou será que
Os relatos dos anjos são relatos tristes dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso comportamento, da nossa fala com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a nossa forma de tratar os funcionários. O que será que os anjos têm visto? O que será que eles têm testemunhado? O que eles vão falar no juízo? Percebe? Fica de reflexão para nós. Mas os anjos, eles são o quê? São as testemunhas. São as testemunhas. Vamos avançar? Está claro até aqui? Pergunta 4. Mas com base no que nós seremos julgados? Nós vamos ver que uma pergunta ela vai se ligando na outra. Olha que interessante. É como se vai costurando ali, né? Formando uma roupa, né? Dando forma. É assim que acontece quando nós vamos juntando a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Com base em que seremos julgados? O capítulo 7 de Daniel, se você tiver curiosidade, você pode ler em casa, ele vai falar, ele tem um contexto de juízo. E ele fala assim, ó, um rio de fogo manava e saía diante dele. Está falando aqui do trono de Deus, o santuário de Deus nos céus. E aí fala assim, ó, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Quem que assiste diante do trono de Deus? Quem que são esses milhares? Quem que são os milhões? São os anjos de Deus. Aí diz assim, ó, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Queridos, todas as nossas ações, elas estão registradas. E você sabe por quê que elas estão registradas? Porque para Deus, a vida de uma pessoa não é de menor importância. Um julgamento precisa ser justo. E Deus é justo e Ele é transparente. E tudo que está escrito no livro de cada pessoa, a minha vida vai estar relatada nos livros dos céus. E vai ser relatado com precisão, com exatidão. Então, quando se abrirem os livros e forem passados o nome do Robson, nada vai ficar oculto. E com base nesses registros, um julgamento justo será realizado. E por mais justo que seja o julgamento, ele vai ser justo. Me veio algo aqui na mente que eu vou falar com os irmãos e os irmãos vão entender. Digamos que ao passar o meu nome, tintim por tintim, vem a sentença. O Robson foi salvo. Ainda assim será injusto, porque eu não merecia aquela salvação. Mas Jesus vai falar para mim, filho, eu paguei pelos seus pecados. Eu paguei pelos seus pecados. Você aceitou o meu perdão. E eu te cobri com a minha graça e com o meu manto de justiça. Você sabia que quando nós formos salvos, nós não vamos ter esse sentimento, até que enfim a justiça foi feita. Não. Quem somos nós? Jesus precisa nos cobrir com a graça dele todos os dias. É por isso, queridos, que só vai se perder quem realmente quer. Porque quando nós nos apegamos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos as nossas faltas diante de Deus, Ele nos cobre com seu manto de justiça. E no livro de registros do céu, do lado de cada pecado, sabe? Vai estar escrito assim, em vermelho, com o sangue de Cristo, perdoado. Amém? Olha que bonito, queridos. Olha que bonito. Perdoado. Mas tem também uma outra pergunta. Aliás, a pergunta é a mesma, mas acho que ela poderia ter uma conotação. Né? Qual é a norma desse julgamento? Qual que é a norma? Né? Nós vamos ser julgados com base com o que está escrito nos livros. Os anjos são a testemunha, os anjos relatam, eles escrevem, eles são precisos, não vai haver injustiça nesse sentido, ok? Mas qual que é a norma para esse julgamento? Aí a gente vai lá para Eclesiastes, versículo 12, 13 e 14, que é bem conhecido também, que diz assim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem,
porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Com base no quê, queridos? Qual que é a norma? Os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, ele é uma transcrição do caráter de Deus. E se você estiver pensando, quem sabe você ainda não tem um contato mais aprofundado com a palavra. E você esteja pensando, mas é chato, tem que ficar guardando mandamento, tem que ficar guardando norma, eu quero ser livre, eu não quero ficar preso ao mandamento. Queridos, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente conhece o caráter de Cristo, nós vamos ver que os mandamentos de Deus, ele não é uma restrição arbitrária, mas é um muro de proteção que Deus coloca para a minha felicidade, para a felicidade da minha família, para a felicidade dos meus irmãos. Justamente porque Deus nos ama muito, é que Ele nos concedeu os mandamentos. E a Bíblia está repleta de promessas, onde esse próprio Deus maravilhoso fala o seguinte: olha, eu vou escrever os meus mandamentos nas tábuas do seu coração. Vou escrever na sua mente para você não esquecer, e vou escrever no seu coração para que você consiga praticar. Olha que bonito, olha que bênção isso. Os mandamentos de Deus são uma proteção, e vai ser a norma do juízo. Vamos avançar aqui? Qual que é a nossa próxima pergunta? Temos 6 perguntas. Essa daqui a gente vai precisar se delongar um pouco mais. Eu vou procurar ser didático, eu não vou conseguir esgotar essa pergunta. Já deixo aqui uma recomendação para você procurar na internet. Pode procurar lá algum estudo sobre o início do juízo investigativo, ou um estudo sobre as 2.300 tardes e manhãs, ou sobre os 2.300 anos. Procura na internet, procura num site da Igreja Adventista, procura com essa visão. Não são todas as igrejas que têm essa mensagem, essa específica do juízo e do santuário. Então, procura alguma referência, você vai ver que algumas pessoas usam gráficos para ilustrar, ele é um pouquinho mais chato de entender, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque está no contexto do nosso estudo. Olha só, quando o juízo começou e quando terminará? Por que essa pergunta é importante? Nós temos que entender que o juízo ele é dividido em 3 fases, ok? 3 fases. A primeira fase se chama juízo investigativo, e ele começou em 22 de outubro de 1844. Por que essa data ela é importante? Essa data ela tem ela tem a ver com a nossa igreja, com a história da nossa igreja. O motivo pela qual a nossa igreja ela foi fundada. Acreditava-se, os mileritas, que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou, evidentemente, quando nós sabemos, e quando foram investigar, não existia a igreja adventista ainda, era um grupo de pessoas. E quando eles foram investigar as escrituras, eles falaram, não, poxa vida, cometemos um equívoco aqui. Essa data não se refere à volta de Jesus, mas à entrada de Jesus no lugar santíssimo, no santuário celestial. No santuário terrestre, quando se entrava no Santíssimo, era o dia da expiação. A expiação tem justamente a ver com juízo, com julgamento. Ou seja, então, quando Jesus passa do santo para o santíssimo no santuário celestial, que foi nessa data, 22 de outubro de 1844, começou o juízo investigativo. Nós lemos aqui em Daniel que abriram-se os livros. Começou a ser julgado quem? Os mortos. Eu acredito que o primeiro nome foi Adão e Eva. Não sei, estou chutando aqui. Imagino que foi. Começaram a se julgar os mortos. Até agora, os mortos, desde 22 de outubro de 1844, estão sendo julgados. Quando vai começar o julgamento dos vivos? Eu não sei. Mas em algum momento vai começar esse julgamento. Ok? Ele começou. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Tá? Ele começou no ano 457, eu não vou entrar no detalhe aqui porque eu não tenho tempo, ok? Começou no ano 457, ele passa até o final da construção dos muros de Jerusalém, né, que são 49 anos, ele chega até o ano 27, com o batismo de Jesus, ele atravessa o ano 31 com a morte de Jesus e finaliza as 70 semanas, que é a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, no ano 34 com a morte de Estevão. Mas essa profecia, ela começa em Daniel 8,14, quando fala das 2.300 tardes e manhãs, que é traduzido
cada tarde e manhã como equivalente a um ano. Ok? Mas a Bíblia ela é exata, queridos. Nós não vamos conseguir se aprofundar nisso daqui. Ok? Mas o que eu preciso saber? Olha, o juízo investigativo, ele já começou. E por que eu preciso... E por que é importante a gente entender isso? Nós já estudamos aqui sobre a volta de Jesus, certo? Estudamos sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos que estiverem salvos? Eles vão ressuscitar. Se eles vão ressuscitar, o julgamento desses mortos, percebe que já tem que ter acontecido? Já tem que ter acontecido. Porque como é que eu vou saber quem ressuscita e quem não ressuscita? O julgamento dos ímpios vai ser após o milênio. Ok? Então, nós temos o juízo investigativo. Aqui, os justos, né, os salvos ressuscitam. Aí, nós temos o período do milênio. Nós já estudamos sobre o milênio. Se você não viu o vídeo do milênio, volta lá na nossa playlist. Estudamos sobre o milênio. Aí, é o juízo comprobatório. Qual que é o juízo comprobatório? Nós vamos pegar os livros. Ok? De repente, você chega lá no céu e você tem uma surpresa lá no céu. Você fala, ué, o Robson, o que o Robson está fazendo aqui no céu? Não acredito. Esse Robson não prestava lá na terra. Não acredito. Mas o que aconteceu? Vamos abrir os livros aqui. Rapaz, olha, se converteu. Gente, que benção. Olha só, virou nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Então, vamos comprovar. Por que o Robson está lá? Percebe? Digamos que você morreu e o Robson ficou lá. Na sua visão, falava, esse cara aí não vai se salvar nunca. Aí você chega lá no céu e encontra o Robson. Eu preciso comprovar. Deus está sendo justo ou está tendo algum engano? Ok? E outra coisa, as pessoas que não estão lá. Pode ser que você chega lá e fala assim, ué, mas cadê aquele fulano de tal lá, o irmão da igreja ali, do departamento, o ancião, mas não está aqui. O que está acontecendo aqui? Aí vamos lá, vamos para os livros. O que diz os livros? Os anjos são os relatores, eles foram testemunhas. O que está escrito ali está certo, você pode confiar. Então, esse período de milênio, nós vamos comprovar, olha só, injusto, né? Que o julgamento de Deus foi justo. É como se Deus falasse o seguinte, olha, eu não quero que ninguém fique com dúvida de nada, pode ir lá ver. Porque se você ficar com um pingo de dúvida, já pensou, eu vou destruir o fulano lá, porque isso é sério. Nós estamos falando aqui de morte eterna, agora nós estamos falando de morte. Enquanto nós estamos aqui, antes da vinda de Jesus, Deus considera a morte um sono. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E se morreram em Cristo, vão receber a vida eterna. Agora, aqueles que recusaram a oferta de graça e de perdão de Jesus, eles vão morrer eternamente. Então, isso é sério. Deus não quer fazer isso às escondidas. Então, se abre os livros e você vai lá, você vai comprovar, olha, realmente, Deus está sendo justo. Todas as oportunidades foram oferecidas, a pessoa, infelizmente, não quis, Deus agiu de todas as formas, não havia mais nada que Deus pudesse fazer para salvar aquela pessoa, mas ela recusou de todas as formas a oferta de graça de Cristo. Vai chegar o período, após o final dos 1000 anos, que ninguém vai ter dúvida de nada. Então, esse é chamado o quê? Juízo comprobatório. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Depois você pode ler, eu estou sendo mais rápido aqui para a gente conseguir avançar. Ok? E se ficar alguma dúvida, posta lá no nosso canal, nosso WhatsApp, ok? Que a gente pode responder. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo. Esse ocorre após o milênio, está lá em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos de 7 a 10. O capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo que fala muito do milênio. Né? Você quer entender um pouquinho sobre o milênio, está lá em Apocalipse, capítulo 20. Ok? E o que é o juízo executivo? Esse aqui é o seguinte, após o milênio, que nós já estudamos, ok? Já foi feito o juízo comprobatório, já passamos pelo juízo investigativo, não temos mais dúvida de que Deus foi justo em quem merece viver ou quem vai morrer, ok? E vem agora o juízo executivo. Nesse juízo executivo, Jesus começa a descer do céu. Nós estudamos que Satanás vai ficar preso por 1000 anos, preso por circunstância, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Passados 1000 anos, Satanás ele vê a nova Jerusalém descendo. E Jesus volta novamente, agora pela segunda vez. Jesus volta. Quem que está aqui? Só tinha os anjos caídos, 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu.
Mas agora começa a ressuscitar uma multidão de ímpios, são aqueles que não foram salvos. Essa multidão, ela começa a ressuscitar. E eles fazem planos, eles falam, opa, eu acho que a gente consegue capturar a cidade, vamos tomar aquela cidade, vamos matar e vamos pegar aquela cidade para a gente. E Satanás começa a conspirar um plano. Por aqui a gente vê, queridos, que eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram, porque eles ainda querem fazer um assalto contra a cidade de Deus. E diz a Bíblia que nesse momento, cai fogo e enxofre do céu, e eles são consumidos. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta no começo? Vocês acham que Hitler pagou pela morte dos milhões de judeus que eles mataram? Será que ele vai pagar? Como é que ele vai pagar? Queridos, a justiça de Deus, e a gente tem que entender isso, Deus é um Deus justo. Deus não sente prazer na morte de... Primeiro, todas são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus. Nenhum pai, nenhuma mãe ia ficar feliz em colocar um filho no mundo. Esse filho se revolta, se rebela, se afasta dos caminhos, né, do pai, das orientações, da educação do pai, e esse pai um dia fala assim, nossa, se eu não acabar com a vida desse filho, ele vai acabar com a vida dos outros filhos. Gente, essa é a situação de Deus, percebe? Ele precisa acabar com o mal. Essas pessoas, eles rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o amor de Deus, mas Deus continua sendo o pai delas. E não é com amor que Deus vai destruir, mas Deus precisa fazer justiça. Quando nós falamos hoje que tem milhões de crianças passando fome, pessoas sendo abusadas, escravizadas, nós não temos ideia da maldade que existe nesse mundo. Literalmente, Satanás está infernizando a vida de milhares dos filhos de Deus. E seria justo ele simplesmente... Como foi Hitler, né? Dar um tiro na cabeça, pum, paguei pelos meus pecados? Não. Qual que é a justiça de Deus? O combustível que vai alimentar o fogo é a quantidade de pecados que a pessoa tem. Aqui ela vai pagar. É nesse momento que Hitler vai pagar pelas milhares de vidas que foram sacrificadas. Deu para entender isso aqui? Então, tem pessoas que vão queimar mais rápido. Mas... um dia vai parar. Satanás vai ser o último a queimar. Ele é o originador do mal. Quanta desgraça, quanta miséria ele causou. Não é verdade? Então ele vai ser o último, ele vai ficar queimando ali. Eu não sei quanto tempo. Não que Deus sinta prazer, mas Deus precisa ser justo. Seria justo Satanás queimar, eu vou fazer uma ilustração bem simples aqui. Né? Uma pessoa que rejeitou a Deus, não quer ir para o céu, roubou uma galinha, não queria saber de Deus, fala, não vou para o céu. Ele pagar a mesma pena que Satanás, não é justo. Percebe? Primeiro que Satanás tem muito mais conhecimento, Satanás habitava no trono de Deus, Satanás teve a chance dele, os anjos maus tiveram a chance dele, mas aqui eles vão pagar. E o combustível que vai alimentar aquele fogo é a quantidade de pecados. Nós não vamos poder detalhar, talvez você que esteja nos acompanhando pela internet, você vai ver que na sua versão fala um fogo eterno que vai queimar eternamente. Não, não vai queimar eternamente. Ok? Nós não vamos ter como trabalhar isso aqui. Da mesma forma que o Sodoma e Gomorra, quando foi destruída ali, o fogo não está queimando até agora. Percebe por quê? Porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E imagina você, né, nós que somos seres humanos, isso é inconcebível para nós que somos seres humanos, imagina para Deus. Imagina que um filho meu não foi salvo. Como é que eu estou lá no céu, curtindo, né, a vida do céu e sabendo que tem um filho lá queimando? Gente, isso é incompatível com um Deus de amor. Né? Se fosse para ser assim, Deus não seria Deus. Se é incompatível para nós, imagina para Deus. Percebe? Deus quer apenas fazer justiça. Isso será feito. Chance e oportunidade todos tiveram. Ok? Ficou claro até aqui? Então, vamos avançar para a nossa última pergunta. Pergunta número 6. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? E aí nós vamos encerrar com Romanos capítulo 8, no versículo 1, que diz assim:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, talvez você possa falar assim, ai, nossa, gente, já sei, eu vou tentar guardar os mandamentos, porque eu não quero ir para esse juízo, eu não quero ir para esse fogo. Não, não é assim. Mas não tem que guardar os mandamentos, a norma não é os mandamentos, é os mandamentos. Mas como assim não é para guardar os mandamentos? É para guardar os mandamentos, mas queridos, o segredo da vida cristã não é uma lista de pode ou não pode, faz ou não faz. O segredo da vida cristã é relacionamento com Jesus. É você fazer de Jesus o seu amigo. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais você vai sentir prazer em guardar os mandamentos. É Jesus que falou, eu vou escrever a minha lei dentro do seu coração, para você não pecar contra mim. Davi falou, né? Ó Senhor, escreve a tua lei dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Davi se relacionava com Cristo, nós precisamos nos relacionar com Cristo. Nós precisamos fazer de Cristo o nosso melhor amigo. Sabe por quê? Tem muitos cristãos que são infelizes. Eles tentam guardar a lei, mas não conhecem a Cristo. Do que vale o cristianismo sem Cristo? Percebe, queridos? Nós precisamos entender isso. Você precisa se relacionar com Jesus. Você precisa conversar com Jesus. Você precisa fazer de Jesus o seu melhor amigo. E quando nós fazemos de Jesus o nosso melhor amigo, nós não sentimos bem, não nos sentimos bem quando nós fazemos algo que o nosso amigo não gosta. Fala assim, não, nossa, mas não, acho que Jesus não vai gostar disso daí. Sabe quando você convida alguém para ir na sua casa, alguém muito especial, alguém que você gosta, aí você fala assim, nossa, fulano gosta de comer feijoada vegetariana, por exemplo. Aí você fala assim, não, vou fazer feijoada vegetariana, porque eu quero agradar o meu amigo, quero agradar o meu filho, quero agradar o meu parente. E assim é com Jesus. Conforme nós vamos andando com Jesus, nós vamos sentindo o desejo de fazer as coisas que agradam a Jesus. Jesus vai nos transformando e nós nem percebemos. E quando nós mesmos percebemos, nós estamos guardando os mandamentos de Jesus. E aquilo que, quem sabe, no começo a gente ficava assustado, que era um monte de lei, pode, não pode. A gente fala assim, nossa, que bênção essa lei de Deus. Como que ela me protege, como ela me traz vida, como ela me traz felicidades. Percebe? Então, queridos, qual que é o segredo para nós sermos aprovados no juízo? Meu conselho para você, seja amigo de Jesus. Jesus quer ser o seu amigo. Se ele veio aqui, se ele morreu por você, ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Ele quer ser o seu amigo. Que nós possamos fazer de Jesus o nosso melhor amigo. Tem o estudo completo, clica que você pode acessar pelo QR Code ou no nosso canal. Vai ter um link lá também, abaixo do vídeo, onde você pode acessar o estudo completo para você se aprofundar mais. Olha só, um verso para a nossa reflexão. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós estamos estudando esse verso frequentemente aqui na nossa igreja, no estudo que nós estamos fazendo, e ele é uma realidade. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Lembra, Deus nos dá poder. A palavra tem poder. E ela tem o poder de nos transformar. Só não vai ser salvo quem não quer. Qual que é a sua decisão diante do estudo que nós fizemos aqui? Ó? Eu vou ler, se você consentir, né? Consinta no seu coração. Se você estiver nos acompanhando através da internet, você pode falar um sim audível. Lembre-se que ao nosso redor tem anjos, e os anjos relatam. E se você falar um sim, ou você acenar com a cabeça, o anjo vai falar, olha, ele assistiu lá o sermão e ele aceitou, né, se é o desejo do coração dele, o anjo vai registrar isso daí. Olha que bonito. Testemunho. Você deseja obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos? Sim, sim. Consente aí de alguma forma, faz um sinal, fala um sim, para os anjos anotarem. Você aceita Jesus como seu Salvador e você o constitui o seu advogado pessoal? Sim? Olha só, lembre-se que Jesus hoje é o nosso advogado. E quando ele for o nosso juiz, que nós sejamos aprovados, né?
Se inscreva mais uma vez no nosso canal, se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe com alguém. Ficou alguma dúvida? Está aí o nosso número de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente, pode mandar um texto, e nós teremos muito prazer em responder essas mensagens, ok? Próximo estudo, as leis na Bíblia. Nós falamos um pouquinho de lei aqui, né? Agora nós vamos estudar as leis na Bíblia. Será que as leis de Deus são arbitrárias e coercivas? Por que Deus nos deu leis? Vamos estudar um pouco mais a fundo esse assunto, que você não possa perder também na próxima semana, ok? Que Deus possa abençoar a você, a sua família e a todos nós.